TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, de todos os teus familiares, todos que nos assistem no programa. Que cada vez mais o Senhor possa produzir nos nossos corações a sua verdade, para que venhamos ser mansos e humildes, né? Porque é o que o Senhor deseja de cada um de nós. E o Senhor deseja poucas coisas de nós, né? Nós é que achamos difícil, como diz na sua palavra, que o que Deus pede não é difícil, né? É algo que todos nós podemos fazer, que é nos humilhar todas as vezes que o Senhor nos pedir, buscá-lo, nos consagrar, aquilo que faz parte, né? A nossa parte nesse contrato que nós fizemos, firmamos com Deus, quando aceitamos o Senhor Jesus e nos batizamos. O Senhor fez a parte que para nós era impossível, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele teve uma vida sem pecados e Ele se deu por nós para pagar a nossa dívida de pecadores. E agora nós temos a nossa parte nesse contrato, né? De estar na obediência, buscando a sua palavra, porque em 1 Coríntios 6, 18, 19, o Senhor diz, né, que Ele nos comprou, nós somos santuários dEle, porque fomos comprados por preço, né, de sangue. E é maravilhoso porque hoje nós temos um dono, nós somos do Senhor Jesus. Então que todos nós possamos estar bem firmados, né, no Cristo, para que possamos receber a sua verdade, o seu fortalecimento. E hoje no nosso programa, nossa convidada de hoje é a irmã Bárbara Gomes, aqui da cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, e vai compartilhar um pouco do seu testemunho. Já faz um bom tempo que ela está com o Senhor, que ela está na igreja, e Deus tem operado e fez algo maravilhoso, que é um assunto importante porque todos ou tiveram momentos assim, ou conhecem pessoas próximas, familiares que já sofreram de depressão, né? De toda aquela parte daquela doença emocional que nos faz, que acaba, né? Com a nossa vida, com a nossa motivação de viver. E hoje que você possa estar prestando bem atenção, porque é algo muito importante, né? Que o Senhor, Ele trabalha nos nossos corações para nos livrar de todos os males, né? E principalmente para curar a nossa alma, né? Então agradeço pela presença, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui participando do nosso programa hoje. Eu gostaria então que você compartilhasse um pouco do teu início com Deus, como que tu chegou, né, na Igreja do Senhor. Amém, que Deus abençoe a todos os irmãos. É um prazer estar aqui compartilhando, né, dos feitos do Senhor. E agora então a irmã falou com a sua irmã Bárbara de Venâncio Aires, né? E eu pensei assim, poxa, Venâncio Aires, quando que eu imaginei que eu ia estar morando e vivendo em Venâncio Aires? Porque, na verdade, eu não sou de Venâncio Aires, eu moro aqui fazem 15 anos já. E vim pra cá no final de 99, no início do ano 2000, agora já estamos em 2015. E foi realmente assim, algo que jamais na minha vida eu imaginei que eu estaria morando nessa cidade, né? Então Deus tem planos e Ele realmente executa os seus planos nas nossas vidas, né? E eu vim parar aqui por realmente um plano de Deus. Eu tenho pouca família aqui, eu tenho poucos familiares aqui. Nós viemos pra cá porque a minha mãe morou aqui há 30 anos atrás, ela morou, e ela tem uma madrinha aqui, que é minha madrinha também, né? Que a gente chama ela de Dinda, de madrinha. E nós então, de vez em quando, vínhamos a Venâncio em família visitar essas pessoas aqui, né? Que é essa minha Dinda e poucas pessoas além dela, assim. E no ano de 1999, o meu pai faleceu. Ele teve um infarto, assim, repentino, né? Faleceu sozinho em casa. Até no dia em que ele faleceu, eu não fui para casa ao meio-dia. Eu era para ter encontrado ele morto em casa, né?
E desde ali o Senhor já me livrou, porque eu tinha 14 anos, poderia ser uma coisa assim muito pesada para mim, que de repente eu não teria como assimilar, e Deus me livrou daquilo. Justo naquele dia eu não fui para casa, né? Eu fui com as minhas colegas depois da escola, a gente foi direto para um shopping para fazer um trabalho de escola nas mesinhas lá, mas a gente ia almoçar primeiro no shopping, ia fazer alguma coisa do trabalho lá e tal. E naquele momento, então, que eu sentei com elas nas mesinhas, a gente abriu os cadernos, veio uma pessoa, né, conhecida da família e uma dinda minha de lá de Porto Alegre, para dizer, então, que meu pai tinha falecido e tal. Então, foi já ali um livramento do Senhor, né? Mas, assim, o meu encontro com Jesus, né, do Senhor ter me buscado, foi de lá de Porto Alegre me trazido aqui para Venâncio Aires, né? Porque, então, depois que aconteceu isso, foi em setembro de 99, houve uma formatura aqui em Venâncio Aires, em fevereiro do ano 2000. E nós viemos nessa formatura da filha da minha dinda, para prestigiar e passear aqui, participar dessa formatura. E na ocasião, a minha mãe começou a olhar apartamento aqui, né? Porque ela gostava daqui e pensou assim, poxa, que difícil vai ser continuar em Porto Alegre depois dessa perda grande, né? Do meu pai. Então ela olhou e se encantou com um apartamento aqui em Venâncio Aires e comprou um apartamento tudo muito ligeiro e viemos morar aqui. Para mim foi um horror, assim, foi muito difícil mesmo, porque eu tinha muito poucas pessoas aqui com quem eu me relacionava, né? Só essa, bem dizer, essa pessoa, né? Minha dinda. E o que aconteceu? Eu tinha recém feito 15 anos, meu pai faleceu em setembro de 99, e em outubro eu fiz 15 anos, né? Então, a gente, nessa idade, assim, na adolescência, a gente tem o que muito importante pra gente é o círculo de amizade, né? E eu tinha as minhas amigas, assim, que eram como irmãs pra mim, né? Que até hoje a gente ainda conversa, mas perdeu bastante o vínculo, assim, né? Até pela distância e tal. Mas, então eu senti muito, porque lá eu tinha minha família, eu tinha as minhas amigas, eu tinha minha escola, que eu estudei desde sempre as mesmas amigas, desde a primeira série, né? E, assim, tinha recém perdido meu pai, então pra mim eu tinha perdido tudo que eu tinha, né? Perdido o meu chão, assim, eu só tinha daí a minha mãe e só, porque aqui eu tinha pouco vínculo e não conhecia direito a cidade e tal, né? Viemos parar aqui em Venâncio Aires. No primeiro ano do ensino médio eu comecei fazendo aqui, em Venâncio, né? E foi terrível, assim, eu ia pro banheiro chorar, não queria ficar na aula, não queria ir pra aula. E eu pensava assim, meu Deus, pensava assim, que horror, né? Porque se eu saio de casa, eu não me sinto bem. Se eu tô dentro, um dia que agora é a minha casa, eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem, mas em lugar nenhum, eu queria morrer, sabe? Então desencadeou, assim, uma depressão muito grande. Eu chorava noite e dia e noite. Assim, chorava mesmo, assim. Eu chorava tão alto que eu morava no 3º andar. E quem caminhava, assim, lá embaixo na calçada, escutava, assim, os gritos e o choro, né? Porque eu sou muito escandalosa, assim, eu não choro baixinha, é um choro de gritos e desespero, assim mesmo, né? Porque eu não tinha mais nenhuma motivação, nenhum sentido pra viver, né? Já, assim, eu sempre queria ter uma família maior, a minha família já era muito pequena, era só meu pai, minha mãe e eu, não tenho irmãos, né? Agora tenho, mas não são os irmãos de sangue com quem eu sempre queria ter irmãos pra me relacionar, pra conviver, pra crescer com irmãos, eu não tive, né? Então, eu sempre queria ter uma família grande e eu acabei tendo uma família cada vez menor, sabe? Sem o meu pai, então ficamos só eu e a minha mãe aqui em Venâncio, né? Então, foi muito difícil, assim. E ali, meados do ano 2000, então ali, já na metade, o Senhor, já com todo o seu amor, né? Ele veio me alcançar. Foi quando nós conhecemos o pastor, o presbítero de Venâncio Aires, né, na igreja luterana, que ainda não tinha igreja do Senhor em Venâncio Aires, né? Então, como assim, nós éramos luteranos de nome, como as pessoas dizem, eu sou católica não praticante, a gente era luteranos não praticantes, né? Porque a gente se diz, a minha mãe se dizia luterana porque casou na igreja luterana, né? Por ser, assim, descendente de alemães, moravam na colônia, né? Então, era a igrejinha lá luterana, né? E eu fui batizada de bebê lá e tal. Então, assim, a gente começou a ir na igreja luterana em Venâncio e conhecemos um grupo... Nós não, é ela primeiro, né? Porque eu ficava em casa só chorando. E eu me lembro que teve um dia, assim, que eu disse, Deus, chorando em cima da cama, assim, né? Eu disse, Deus, se tu existe mesmo,
me mostra e me fala e me mostra que tu existe, porque eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não quero mais viver, né? E ali, então, assim, a minha mãe começou a participar de um grupo de oração na igreja luterana, e ali foi o finzinho daquele grupo de oração, porque eram pessoas dessa denominação ali da igreja luterana que estavam conhecendo o irmão Sérgio Alves, né? E começando a Igreja do Senhor aqui. Eles estavam, na verdade, saindo da igreja luterana, né? E dali passaram poucos meses e começou a Igreja do Senhor em Venâncio Aires, né? Então, isso já fazem 15 anos já. E aos poucos, né, ela ia sozinha na igreja luterana, e quando começou a Igreja do Senhor, eu já ia com ela nos grupos de oração na luterana, né? E ia de vez em quando participava. Parava de chorar e ia junto, né? E daí ela disse assim, eles estão começando uma igreja nova, vamos ir conhecer. E eu fui conhecer, né? E eu gostei muito, só que nisso eu já estava começando, assim, a me despertar pelo Senhor, mas onde eu comecei a ir nos grupos de oração, que era bem pertinho da minha casa, nessa igreja lá, né? E daí, quando eu fui na primeira vez na Igreja do Senhor, eu disse assim, mas eu gostei também. Mas eu posso ir nas duas, eu pensei, porque se eu gostei de ir nos dois lugares, né? Eu pensei assim, não tem mal nenhum, isso fala de Deus ali, né? Nos dois lugares, e tá me fazendo bem, eu pensei, né? E só que a primeira vez que eu fui na Igreja do Senhor, depois de ter ido, né, na igreja luterana, eu fui a primeira vez ali e voltei aí outra vez daí, no grupo de oração lá, num culto que teve, né? E daí ali eu já vi a diferença, assim, eu disse, não, mas eu não posso ir nos dois lugares, porque isso não tem nada a ver, assim, já me veio uma luz, assim, né, que teve uma apresentação de um coral na igreja luterana, e era crianças, assim, cantando músicas do mundo, né, de Titãs, aquela música É Preciso Saber Viver, coisa, aquela música lá, né, e eu olhei, assim, mesmo tão engatinhando, pensei assim, mas isso aqui nem é música da igreja, nem de Deus, né, eu disse, então eu não vou mais vir aqui, eu vou ir lá onde é que eu comecei agora a ir, né? Então, assim, é incrível porque a luz do Senhor, quando ela entra no nosso coração, mesmo que pequenininha e, né, tão, né, recentemente, Deus, ele tem um propósito muito grande, muito amoroso com esse ministério que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque, assim, aquilo ali de cara eu já vi que era diferente, né? Que a minha ideia de continuar indo nos dois lugares não tinha como, porque era um contraste muito grande, a religião com a vida, né? Porque a religião, ela aceita as coisas que são do mundo, né? É uma mistura, e aquilo ali dá também, e é preciso saber viver, e vamos cantar porque isso também é bonito, e é uma mensagem legal, mas não é a vida, não é a palavra viva do Senhor, né? Então, é aí que eu comecei a ir ali, né, na igreja do Senhor e buscar o Senhor na igreja dele, né? E foi muito lindo, assim, porque eu recebi uma visita, e isso que eu vou contar agora fala muito com a gente, que veio um grupo de jovens que teve na igreja, que era... A igreja tinha muitos jovens naquela época, né? E eles vieram me fazer uma visita, né? Vieram me visitar, e eu olhei assim e não tava entendendo, não parava mais de entrar jovens dentro da minha casa, né? E eles sentaram todos e com violão e tal, né? Quando eles foram embora, eu disse pra minha mãe, eu quero fazer parte disso, eu quero ir lá também, né? Então, assim, não por ser um grupo jovem, né? Porque a gente sabe que a visão do Senhor nem é que tenha esses fragmentos dentro da igreja, né? Que a palavra de Deus é uma só. Mas foi aquele amor daquelas pessoas que vieram até mim, sabe? Que se despreenderam e vieram me visitar. E vieram trazer Cristo e o calor da comunhão, né? Da presença dos irmãos ali, né? E aquilo, assim, foi muito legal. Muito legal. E dali em diante eu comecei a me envolver e participar cada vez mais, né? E depois de tantas coisas que aconteceram, o Senhor nos manteve e estamos aqui até hoje. Eu conheci o meu esposo, que hoje é, né, meu marido, João Batista, conheci na igreja, né? Então, assim, estamos aqui, né? Caminhando com o Senhor. E isso me ministra, né? Que como eu fui alcançada através de uma visita... Hoje a gente quase não se desprende para ir visitar pessoas que talvez estão precisando só disso, né? Que para nós talvez seria uma horinha do nosso dia que a gente fosse lá visitar e que para aquela pessoa significaria um mundo de oportunidades com Cristo, uma abertura assim de uma nova vida,
que foi o que eu tive, né? Que Deus me oportunizou por aqueles vasos que se disponibilizaram a vir me visitar, né? E isso hoje, assim, eu principalmente deveria me constranger e visitar outras pessoas, sabe? Que a gente tem uma vida ainda tão na alma, tão individualista, né? De fazer as nossas coisas, o nosso trabalho, a nossa vida com Deus, né? Mas a gente não tem se preocupado em espalhar isso, visitar outras pessoas e levar. Talvez muitos não vão querer, né? Muitos não vão se interessar, mas a gente vai estar indo. E vai chegar um momento que a gente vai estar indo ao encontro daquela pessoa que Deus tem um propósito, que Deus quer alcançar, como foi comigo, né? Amém. Verdade, muitas vezes as pessoas não têm aquela disposição de ir até um grupo familiar, de ir até a igreja, né? Mas se elas recebem uma visita, elas veem que elas são importantes, que elas estão recebendo uma atenção, e tem sido muito falado sobre isso, né, na casa do Senhor, como nós somos indiferentes muitas vezes, que as pessoas estão ali do nosso lado, elas precisam de um apoio, elas precisam de um auxílio, e aquele problema é negado, né? Nós nem nos importamos ou nem enxergamos, nem somos sensíveis com a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de um apoio maior, que sozinhas elas não têm condições, mas se outra pessoa ajudá-la, né? Levá-la, conduzi-la até a casa do Senhor, elas vão se animar. E eu conheço muitas pessoas que durante um bom tempo elas iam buscar as pessoas nas suas casas, né? Até que aqueles irmãos tivessem condições e já andassem sozinhos, né? Porque naquele início eles precisam de um apoio, eles precisam de uma mãe, de um pai que vá lá, espiritual, né? Que vá lá e busque, que vá lá e chame de novo, e vamos no grupo, e vamos para a igreja, e vamos estudar a palavra, e vamos ouvir as mensagens de edificação, e compre esse material. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, elas se sentem valorizadas, né? Elas não esperam aquele gesto, porque hoje, como diz na palavra, que nos últimos dias o amor se esfriaria, né? E nós vemos isso no mundo de hoje, o amor se esfriou, né? Nem gentilezas morais, normais, né, das pessoas, isso existe mais. Nossa frieza, né, nosso egoísmo é tão grande, né, e nós precisamos retroceder desse processo, né, de esfriar, de não se importar e começar a buscar, né, todas essas pessoas. Então nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos com o término aqui, a conclusão do testemunho da nossa irmã. Nós já voltamos. Janela do Céu.